Bom dia! Eu sou o seu amigo pastor Leandro San Julião e estou chegando com Palavras de Vida. Hoje é sexta-feira, com a graça do nosso bondoso Deus, estamos nos aproximando de mais um final de semana. O texto que temos meditado se encontra em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 49, o versículo de número 22. E antes de fazer a leitura deste texto, eu quero pedir para você curtir o vídeo, compartilhar com os seus amigos aquilo que é bom para nós, nós compartilhamos com quem gostamos, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. O texto diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Nesta semana, estamos conversando a respeito da história de José. E em cada momento da sua existência, a gente percebe a boa mão de Deus conduzindo cada traço da sua jornada. Temos tirado algumas lições e hoje vamos tirar a terceira. Já aprendemos que os problemas fazem parte dos planos de Deus, também que tudo acontece no tempo determinado por Deus, e hoje vamos aprender que tudo coopera para um bem maior. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Então, quando nós olhamos aqui para esse texto da palavra de Deus, ele vai nos mostrar que tudo coopera para um bem maior. E a melhor coisa que tem é você aprender a olhar para a sua vida e saber que tudo que você está vivendo, absolutamente tudo, vai cooperar para um bem maior. Ou seja, se a porta abriu, vai cooperar para um propósito maior. Se a porta fechou, isso vai cooperar também para um propósito que Deus tem para a sua vida. Então, quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe que tudo vai contribuir. É interessante que quando os amigos, os irmãos de José, eles chegam até ele, ali no capítulo 50, no versículo 20, José fala o seguinte para eles: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Olha que coisa mais interessante e que lição que nós aprendemos aqui neste momento. Quando os irmãos de José chegam lá com medo, porque eles jogaram José em uma cisterna, eles venderam José como mercadoria, eles mentiram para o pai falando que José estava morto. Então, no mínimo, José poderia puni-los ou nem querer mais conversar com eles, mas José, ele é alguém que ele entende que tudo coopera para um bem maior. E você pode ver que José fala para eles que vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus, ele mudou o mal em bem. Para quê? Para fazer a vontade dele, como vocês estão vendo agora. Então José aqui, ele não cria problema com os seus irmãos. Na realidade, ele está dizendo que os irmãos dele foi usados por Deus para fazer o mal contra ele, porque era necessário ele passar por aquilo para chegar no posto em que ele se encontrava. E eu quero dar uma lição preciosa para você nesta manhã. Muitas vezes as pessoas estão perto de nós e nós ficamos com raiva de uma pessoa no serviço porque está sendo duro conosco, ou nós ficamos chateados com alguém que chama a nossa atenção, ou alguém que cometeu alguma coisa contra nós, nós queremos anular da nossa vida. Hoje tem essa cultura do anular, né? Mas eu queria convidar você a não olhar para pessoas, mas olhar para circunstâncias e a entender
que Deus ele tem um propósito em absolutamente tudo. Às vezes alguém no seu serviço está ali te perseguindo e aquilo não é porque a pessoa não gosta de você e às vezes você vai ficar sem conversar com aquela pessoa, mas Deus está permitindo aquela situação para você crescer, para você desenvolver e talvez Deus tenha uma promoção para você na empresa ou vai levar para você para trabalhar em outro lugar e você precisa de passar por essas dificuldades para você realmente se preparar para viver o que Deus tem para a sua vida. Então para de olhar para pessoas e começa a olhar para circunstâncias e para de olhar com os olhos que as pessoas não gostam de você e começa a olhar que tudo vai cooperar para um bem maior. E eu quero concluir dizendo que a história de José, talvez você fale, o que é a história de José lá do Antigo Testamento, primeiro livro da Bíblia, tem a ver com a minha história? Eu quero dizer que tem tudo a ver. Porque se não houvesse ali na vida de José o ódio dos irmãos, a raiva, a perseguição, ele não teria sido vendido. Se ele não tivesse sido vendido como escravo, ele não ia trabalhar na casa de Potifar. Se ele não tivesse na casa de Potifar, ele não teria passado por aquela falsa acusação. Se ele não tivesse passado pela falsa acusação, ele não teria sido preso. Se ele não tivesse sido preso, ele não teria revelado os sonhos. Se ele não tivesse revelado os sonhos, ele não estaria diante de Faraó. Se ele não tivesse conseguido estar diante de Faraó, ele não teria ajudado a solucionar o problema da fome. Se o problema não fosse solucionado, as pessoas iam morrer de fome, inclusive o povo de Israel. Se o povo de Israel morresse de fome, fosse extirpado, nós não teríamos recebido o Messias, porque o Messias ele vem de Israel. E se o Messias não estivesse vindo, a nossa vida estaria totalmente perdida e nós não estaríamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Então nós só estamos aqui porque José, ele viveu tudo o que Deus preparou para ele. Ele viveu os sonhos de Deus, os planos de Deus, e ele entendeu que todo problema, toda dificuldade, tudo estava cooperando para um bem maior. Eu quero ensinar dizendo que Deus está no controle de tudo. Independente do que você esteja vivendo, saiba que Deus continua cuidando de maneira rigorosa de tudo e as rédeas do universo se encontram nas mãos do nosso Deus. Então creia e você verás a glória dele. Neste momento nós vamos orar e se você tiver qualquer pedido, deixa nos comentários que nós vamos orar por você e com você para que Deus possa realmente abençoá-los em Cristo Jesus. Deus, muito obrigado por esta semana, muito obrigado por essa história fantástica de José, muito obrigado pelas lições, que possamos realmente olhar para a vida deste homem de fé, este exemplo na Bíblia e realmente aprender, Pai, a viver desta forma, porque José morreu faz tanto tempo e até hoje deixou um legado para nós. Abençoe as nossas vidas, a nossa família, o nosso final de semana. Cuide, Pai amado, do nosso dia. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e que Deus abençoe o seu final de semana.